Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Comte Sponville, editora Martins Fontes, São Paulo, 1999, tradução de Eduardo Brandão. Capítulo 18, o amor, segunda parte. Ágape. Isso é tudo? Seria bom se fosse, se pudesse ser. Se o desejo e a alegria bastassem ao amor, se o amor se bastasse a si mesmo. Mas não é, porque só sabemos amar a nós mesmos ou a nossos próximos, porque os nossos desejos são egoístas, quase sempre. Enfim, porque nos vemos confrontados não apenas com os nossos próximos, que amamos, mas com o próximo que não amamos. A amizade não é um dever, uma vez que o amor não se comanda, mas é uma virtude, pois o amor é uma excelência. O que pensaríamos daquele que não amasse ninguém? Inversamente, nota Aristóteles, elogiamos os que amam os seus amigos, o que confirma que a amizade não é apenas uma coisa necessária, mas também uma coisa nobre. Epícoro não dizia outra coisa. Toda amizade é por si mesma uma excelência, areté. Em outras palavras, uma virtude. E essa virtude acarreta com respeito a nossos amigos, ou acarretaria, se soubéssemos vivê-la até o fim, todas as demais. Quem não é generoso com os amigos, com os filhos, etc., é porque lhe falta amor, tanto quanto generosidade. E o mesmo vale para quem fosse covarde, quando se tratasse de defendê-los, ou sem perdão, quando se tratasse de julgá-los. É ter falta de amor, tanto quanto ou mais do que de coragem e de misericórdia, porque a coragem, a misericórdia e a generosidade valem para qualquer um. Amor ou não, mas são tanto mais necessárias como virtudes, quanto falta o amor. Daí o que chamei de máxima da moralidade. Age como se amasses. Quando o amor existe em compensação, as outras virtudes seguem-se espontaneamente, como se fossem naturais, a ponto de se anularem como virtudes específicas ou especificamente morais. A mãe que dá ao filho tudo o que possui não é generosa, ou não precisa sê-lo. Ela ama o filho mais que a vida. A mãe que perdoa tudo ao filho, que o aceita como ele é, não obstante o que ele tenha feito, o que ele pensa, o que ele faça, não é misericordiosa. Ela ama o filho mais que a justiça ou o bem. Poderemos tomar outros exemplos, em particular na vida dos santos ou de Jesus. Mas seriam quase todos historicamente discutíveis ou de difícil interpretação. Cristo existiu mesmo? O que viveu? Em que medida os santos são santos? O que poderíamos saber de suas intenções, de suas motivações, de seus sentimentos? Lendas demais aqui, distância demais. O amor dos pais, em especial das mães, é ao mesmo tempo mais próximo, mais manifesto e igualmente exemplar. Se há lenda, como em toda parte, pelo menos podemos confrontá-la com o real observável. Ora, o que vemos? Que as mães, em relação aos seus filhos, possuem a maioria das virtudes que geralmente nos faltam e que lhes faltam, ou antes, que o amor nelas toma o lugar das virtudes, quase sempre as liberta, pois essas virtudes só são moralmente necessárias, quase todas, por falta de amor. O que há de mais fiel, de mais prudente, de mais corajoso, de mais misericordioso, de mais doce, mais sincero, mais simples, mais puro, compassivo, mais justo, sim, mais que a própria justiça do que esse amor. Não é sempre assim? Eu sei. Também há a loucura das mães, a histeria das mães, a possessividade das mães, sua ambivalência, seu orgulho, violência, ciúme, angústia, tristeza e narcisismo, sim. Mas o amor quase sempre intervém nisso. O amor que não anula o resto, mas que o resto não anula. Há apenas indivíduos. Vi mães admiráveis, outras insuportáveis. Outras ainda que eram ora uma coisa, ora outra, quando não as duas ao mesmo tempo. Quem não vê, porém, que não há outro domínio em toda a história da humanidade, onde o que é se aproxima tão frequentemente do que deveria ser, a ponto às vezes de alcançá-lo, a ponto até de superar tudo o que não se ousaria legitimamente esperar, pedir e exigir. O amor incondicional só existe aí, sem dúvida, mas existe às vezes, é o amor da mãe, o amor do pai, por esse Deus mortal que geraram e não criaram, por esse filho do homem, por essa filha do homem que uma mulher trouxe em seu ventre. Uma virtude? Claro, pois é uma disposição, uma potência, uma excelência.
Potência de humildade, dizia eu das virtudes, e nenhuma é mais decisiva do que essa disposição para amar, do que essa potência de amar, do que essa excelência de amar nos pais, pela qual a animalidade em nós se abre para outra coisa que não ela mesma, que podemos chamar de espírito ou de Deus, mas cujo verdadeiro nome é amor, e que faz da humanidade. Não de uma vez por todas, mas a cada geração, a cada nascimento, a cada infância, outra coisa que não uma espécie biológica. Esse amor permanece, porém, prisioneiro de si mesmo e de nós. Por que amamos tanto nossos filhos e tão poucos os outros? É porque são nossos e porque nos amamos através deles. E por que amamos nossos amigos, se não porque eles nos amam e porque nós amamos a nós mesmos? O amor a si é primeiro, mostrava Aristóteles, antes de São Bernardo, e continua sendo a amizade. É como que uma projeção, a sua extensão, sua refração nos próximos. É o que torna a amizade possível, que limita seu alcance. A mesma razão que nos faz amar nossos amigos, o amor que temos por nós mesmos, nos impede de amar nossos inimigos, ou mesmo e por definição, os que nos são indiferentes. Não saímos do egoísmo e do narcisismo a não ser pelo amor a nós mesmos, de que não saímos. Mas então, o amor seria a mais elevada das virtudes quanto a seus efeitos, mas também a mais pobre, a mais estreita, a mais mesquinha quanto ao seu alcance, quero dizer, quanto a seus objetos possíveis. Quantos seres vivos são para nós causas de alegria, e o são a ponto de vencer em nós, ainda que por amor deslocado ou sublimado a nós mesmos, o egoísmo. Algumas crianças, alguns parentes, alguns amigos de verdade, 1 ou 2 amantes, ou 1 ou 2 amantes. Isso dá 10 ou 20 pessoas para cada um de nós, e no melhor dos casos, que somos mais ou menos capazes de amar, restam muito mais de 5 bilhões fora do campo desse amor. Devemos nos contentar com respeito a elas, com a moral, o dever e a lei? Foi o que pensei durante muito tempo, é o que ainda me ocorre acreditar, e é claro que percebo que é isso que torna a moral necessária. Mas será ela, por isso, suficiente? Entre a amizade e o dever não há nada, entre o regozijo e a coerção, entre a potência e a submissão. Cuide, então, do Espírito de Cristo, como diz Spinoza, em outras palavras, desse amor, ao mesmo tempo singular e universal, exigente, livre, espontâneo e respeitoso, desse amor que não poderia ser erótico, pois amo o que não lhe falta, como o próximo nos faltaria, se ele só se define por existir, se não cessa de nos estorvar, de ser demais. E que tampouco poderia ser simplesmente amistoso, pois em vez de amar apenas os amigos, como cada um de nós se reconhece por ser também e talvez sobretudo, é sua indiferença específica, sua medida desmedida, própria. Amor aos inimigos? Ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Pois eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem. Quer Cristo tenha existido ou não, e não obstante o que tenha vivido ou dito efetivamente, o que jamais saberemos, quem não vê que a mensagem evangélica, tal como chegou até nós, excede em muito as capacidades do Eros, como é óbvio, e também da filia. Amar o que falta está ao alcance de qualquer um. Amar os amigos, os que nos faltam, os que nos fazem bem, o que nos amam, embora seja mais difícil, continua sendo acessível. Mas e amar os inimigos? E amar os indiferentes? E amar os que não nos faltam nem nos alegram? E amar o que nos estorvam, que nos entristecem ou nos fazem mal? Como seríamos capazes? Como inclusive poderíamos aceitá-lo? Escândalo para os judeus, dirá São Paulo, loucura para os gregos, e de fato isso excede a lei, tanto quanto o bom senso. No entanto, e ainda que só existisse a título de ideal de imaginação, esse amor, além do eros, além da filia, esse amor sublime, talvez impossível, merece pelo menos um nome. Esse nome em francês é, em geral, carité, caridade. Mas essa palavra foi tão deturpada, prostituída, maculada por 2000 anos de condescendência clerical, aristocrática e depois burguesa, que é melhor remontar a fonte e continuar, depois de eros e filia, a falar grego. Esse amor que não é nem falta, nem potência, nem amizade, nem paixão. Esse amor que ama até os seus inimigos. Esse amor universal e desinteressado é o que
O grego das escrituras, retomando sem dúvida, por estar disponível uma palavra quase desconhecida da literatura profana, ao menos na forma nominal, mas derivada do verbo agapan, acolher com amizade, amar, querer bem, atestado em grego clássico, por exemplo, em Homero ou Platão, é o que o grego das escrituras, então, desde a Bíblia dos 70 até as epístolas apostólicas, chama de ágape, como no Evangelho de São João. Deus é amor, o Theos agapistin, que a Vulgata traduziu quase sempre por caritas, o amor, o afeto que torna caro, que dará de fato, independentemente de suas perversões anteriores, o francês carité, caridade. É a terceira definição que eu anunciava, ou antes é o terceiro amor, que ainda não serve de definição, mas que a chama. Se Deus é amor, e esse amor não pode ser falta, pois a Deus nada falta. Nem amizade, pois Deus não se regozija com um ser, que seria a causa de sua alegria e o faria existir mais. Porém o engendra, porém o cria, ainda que sua alegria nem por isso seja aumentada, nem sua potência, nem sua perfeição, mas antes são amputadas, se isso é possível, feridas, crucificadas. E daí que se deve partir da criação e da cruz. Para procurar Deus? Nada disso. Para procurar o amor. Ágape é o amor divino. Se Deus existe, ainda assim, talvez se Deus não existe. Por que o mundo? A existência de Deus, longe de responder essa pergunta, como às vezes se acredita, torna mais difícil. De fato, supõe-se que Deus seja absolutamente perfeito e essa suposição, como mostram Descartes ou Leibniz, lhe serve, ou antes nos serve de definição. Deus é o máximo de ser e de valor possível. Portanto, não lhe poderia faltar o que quer que fosse. Imaginar que Deus criou o mundo e os homens para o seu próprio bem, porque lhe faltava alguma coisa, por exemplo, uma obra, uma glória ou um público, ou, em suma, imaginar uma justificativa erótica para a criação, é evidentemente nada a compreender da ideia de Deus, tal como o Ocidente a pensou, isso é, enquanto perfeição absoluta. Se Deus é perfeito, tudo no mundo tem falta dele talvez, tudo tende a ele. Assim é em Aristóteles, onde Deus move tudo como causa final, isso é, como objeto de amor. Erômenon, sem ser movido nem comovido pelo que quer que seja, mas a ele mesmo nada falta. Ele não tende a nada e, portanto, explica Aristóteles, não se move. Deus pensa a si mesmo. Seu pensamento é pensamento do pensamento. E essa contemplação em ato basta para sua alegria, que é eterna, e não precisa de uma criação ou de um amor. Isso também vale, é claro, para o bem, em si, de Platão. Objeto último de todo desejo, toda falta, todo eros, sem experimentar nada disso. Se o amor é desejo do bem, como dirá Plotino, e se o desejo é falta, como o bem poderia ser amor, já que deveria por isso ter falta de si? Mas o mundo também não poderia ser explicado pela filia divina, não apenas porque há algo ridículo, como Aristóteles mostrou, em se acreditar amigo de Deus, mas também porque a amizade permanece submetida à lei do ser, do amor a si e da potência. Isso que poderemos ler em Aristóteles é mais explícito ainda em Spinoza. O que é o amor? Uma alegria que a ideia da sua causa acompanha. O que é uma alegria? A passagem é uma perfeição a uma realidade. As duas palavras para Spinoza são sinônimas, superior. Regozijar-se é existir mais, é sentir aumentar a sua potência, perseverar triunfalmente no ser. Estar triste, ao contrário, é existir menos, é ver sua potência diminuir, se aproximar em algo da morte ou do nada. É por isso que todo homem deseja alegria, pois todo ser se esforça em perseverar em seu ser e existir o mais possível. Portanto, o amor, pois o amor é uma alegria, portanto, um mais de existência ou de perfeição. Em suma, o amor não passa de uma ocorrência, entre outras, do cônatos, ou, como também diz Spinoza, da potência, na medida em que é finita e variável. Spinoza tira sem vacilar as consequências disso. Deus explica, não sente nenhuma afeição de alegria ou de tristeza, consequentemente, não tem amor nem ódio por ninguém. Não por falta de potência, claro, mas ao contrário, porque sua potência, sendo absolutamente infinita, é constante. Portanto, ela não poderia ser aumentada, alegria, amor, nem diminuída, tristeza e ódio, pelo que quer que fosse. O Deus de Spinoza é demasiado cheio de ser, demasiado cheio de potência, demasiado cheio de si para amar.
ou mesmo para deixar existir outra coisa que não ele mesmo. Por isso não é criador, ele é tudo e assim permanece. E se tratando do Deus pessoal dos diferentes monoteísmos, a criação não é muito mais simples de se pensar, ao menos enquanto permanecermos nessa lógica da alegria plena, da perfeição e da potência. Porque Deus iria criar o que quer que seja se Ele mesmo é todo o ser e todo o bem possíveis? Como acrescentar ser ao ser infinito? Bem ao bem absoluto? Criar só tem sentido nessa lógica da potência desde que para melhorar, pelo menos um pouco, a situação inicial. Mas é o que Deus, mesmo onipotente, não poderia fazer, pois a situação inicial, sendo o próprio Deus, é absolutamente infinita e perfeita. Alguns imaginam Deus antes da criação como um insatisfeito consigo, como um aluno exigente que escrevesse, à margem de seu próprio dever ou de sua própria divindade, pode fazer melhor. Mas não, Deus não pode fazer melhor do que Ele é, nem mesmo igualmente bem, pois teria então de criar a si mesmo, portanto, não criar absolutamente nada. É esse talvez o sentido da Trindade. Deus, se quiser criar outra coisa que não Ele, isso é, criar, só poderia fazer mesmo menos bem que si mesmo. Melhor dizendo, ou pior, Deus, já sendo todo o bem possível e não podendo, por conseguinte, aumentá-lo, só pode criar o mal. Daí esse nosso mundo. Mas então, por que cargas d'água tê-lo criado? Esse problema é tradicional, mas talvez ninguém o tenha percebido melhor, nem resolvido melhor, se é que se possa fazê-lo, do que Simone Weil. O que é esse mundo, pergunta ela, senão a ausência de Deus, sua retirada, sua distância, a que chamamos espaço, sua espera, a que chamamos tempo, sua marca, a que chamamos beleza. Deus só pôde criar o mundo retirando-se dele, senão só haveria Deus. Ou se nele se mantém, de outro modo não haveria absolutamente nada, nem mesmo o mundo. É sob a forma da ausência, do segredo, da retirada, como a pegada deixada na areia, na maré baixa, por um passeante desaparecido, única a atestar, mas por um vazio, sua existência e seu desaparecimento. Temos aí uma espécie de panteísmo negativo, que é a recusa de qualquer panteísmo verdadeiro ou pleno, de qualquer idolatria do mundo ou do real. Esse mundo, enquanto totalmente vazio de Deus, é Deus mesmo. E é por isso que Deus está ausente, sempre ausente, como indica de resto a famosa prece: Pai nosso que estás no céu. Simone Weil leva a expressão a sério e tira dela todas as consequências. É o Pai que está no céu, não em outra parte. Se acreditamos ter um Pai aqui na terra, não é Ele, é um falso Deus. Espiritualidade do deserto, que não encontra, não prega mais que a formidável ausência por toda a parte presente. Como dizia Lain, aqui responde em sua aluna a essa fórmula surpreendente. É preciso estar num deserto, pois aquele que é preciso amar está ausente. Mas por que essa ausência? Por que essa criação e desaparecimento? Por que esse bem feito em pedaços e espalhado através do mal? Estando entendido que bem possível já existia em Deus e que o mal só existe por essa dispersão do bem pela ausência de Deus pelo mundo. Só se pode aceitar a existência da infelicidade considerando-a como uma distância. Escreve ainda Simone Weil. Que seja, mas por que essa distância? E já que essa distância é o próprio mundo, enquanto ele não é Deus e ele só pode ser o mundo, evidentemente, desde que não seja Deus, por que o mundo? Por que a criação? Simone Weil responde: Deus criou por amor para o amor. Deus não criou outra coisa que não o próprio amor e os meios do amor. Mas esse amor não é um mais de ser, de alegria ou de potência. É exatamente o contrário. É uma diminuição, uma fraqueza, uma renúncia. O texto mais claro, mais decisivo, é sem dúvida esse. A criação é da parte de Deus um ato não de expansão de si, mas de retirada, de renúncia. Deus e todas as criaturas é menos que Deus sozinho. Deus aceitou essa diminuição, esvaziou de si uma parte do ser, esvaziou-se já nesse ato de sua divindade. É por isso que João diz que o Cordeiro foi degolado já na constituição do mundo. Deus permitiu que existissem coisas diferentes dele e valendo infinitamente menos que ele. Pelo ato criador, negou a si mesmo, como Cristo nos prescreveu nos negarmos a nós mesmos.
Deus negou-se em nosso favor, para nos dar a possibilidade de nos negar por ele. Essa resposta, esse eco que depende de nós, recusar, é a única justificativa possível à loucura de amor do ato criador. As religiões que conceberam essa renúncia, essa distância voluntária, esse apagamento voluntário de Deus, sua ausência aparente, sua presença secreta aqui embaixo, essas religiões são a verdadeira religião, a tradução em diferentes línguas da grande revelação. As religiões que representam a divindade como comandando em toda parte onde tem o poder de fazê-lo são falsas. Mesmo que monoteístas, são idólatras. Aí reencontramos a paixão, mas num sentido bem diferente. Já não é a paixão de Eros ou dos namorados, é a de Cristo e dos mártires. Aí reencontramos o amor louco, mas num sentido totalmente diferente. Já não é mais a loucura dos amantes, é a loucura da cruz. Esse amor, explica Simone Weil, é o contrário da violência, em outras palavras, da força que se exerce como a potência que governa. E cita Tucídides: sempre por uma necessidade natural, todo ser exerce todo o poder de que dispõe. É a lei do cônatos, é a lei da potência, é a lei do mundo, a lei da vida. Os filhos são como a água. Fazia-me ver um amigo. Eles ocupam sempre todo o espaço disponível, mas Deus não, senão só haveria Deus, e não haveria mundo. Mas os pais não, acontece nem sempre, afinal eles também têm de proteger o seu espaço de sobrevivência. Mas às vezes acontece, com maior frequência do que se crê, eles se retirarem, recuarem, não ocuparem todo o espaço disponível, justamente. Não exercerem todo o poder de que dispõem. Por quê? Por amor, para deixar mais lugar, mais poder, mais liberdade a seus filhos. E tanto mais, quanto mais fracos são os filhos, quanto mais desprovidos, mais frágeis, para não os impedir de existir, para não os esmagar com sua presença, sua potência, seu amor. Aliás, isso não é reservado apenas aos pais. Quem não tem cuidado com o recém-nascido? Quem não restringe diante dele sua própria força? Quem não se impede à violência? Quem não limita seu poder? A fraqueza comanda, e é isso que significa a caridade. Acontece, escreve Simone Weil, embora seja extremamente raro, por pura generosidade, um homem se abster de mandar onde tem poder para fazê-lo. O que é possível para o homem é possível para Deus. Por pura generosidade, digamos antes por puro amor, de que a generosidade decorre. Mas que amor? Eros? Não, já que a Deus não falta nada, nem aos pais, aos filhos, nem ao adulto a fraqueza que ele protege. Filia? Também não, pelo menos em sua forma primeira, já que a alegria de Deus não poderia ser aumentada, nem a dos pais poderia esgotar seu amor, nem a do adulto poderia explicar por si só, diante de uma criança que lhe é estranha. Essa doçura nele que constitui como que uma paz, e mais que isso talvez. A benevolência, no entanto, está presente, a alegria está presente, mas em negativo, mas atestada sobretudo por essa força que não se exerce, por esse recuo, essa doçura, essa delicadeza, por essa potência que parece esvaziar-se de si mesma. Limitar a si mesma, que prefere se negar a se afirmar, se retirar a se estender, dar a conservar ou tomar e até perder a possuir. Dir-se-ia o contrário da água, o contrário dos filhos, o contrário do cônatos, o contrário da vida que devora ou se afirma, o contrário da gravidade. É o que Simone Weil chama de graça, o contrário da força, é o que ela chama de amor. Às vezes os casais se aproximam disso. Há Eros que deseja, que toma, que possui. A filia que se regozija, que partilha, que é como uma audição de forças, como uma potência duplicada pela potência do outro, pela alegria do outro, pela existência do outro. E quem não gosta de ser desejado ou amado? No entanto, a força de ver o outro existir cada vez mais, a força de vê-lo tão forte, tão contente, tão satisfeito, a força de ver como o casal lhe vai bem, como o amor lhe vai bem, a força de o ver ocupar tão bem todo o espaço disponível, a força de o ver afirmar sua potência, sua existência, sua alegria, a força de o ver perseverar tão triunfalmente no ser,
Você às vezes sente diante dele como que um imenso cansaço, como que uma lassidão, como que uma fraqueza. Você se sente de repente como que invadido, esmagado, transbordado. Sente que você mesmo existe cada vez menos, que sufoca, que tem vontade de fugir ou de chorar. Você recua um passo. Na mesma hora, ele avança o mesmo tanto, como a água, como os filhos, como os exércitos. Ele chama isso seu amor, chama isso o casal de vocês. E de repente você preferiria estar só. Deve-se citar uma última vez a perturbadora fórmula de Pavese em seu diário íntimo. Você será amado no dia em que puder mostrar sua fraqueza, sem que o outro se sirva dela para afirmar a sua força. Esse amor é o mais raro, o mais precioso, o mais milagroso. Se você recua um passo, ele recua dois. Simplesmente para lhe dar mais lugar, para não esbarrar em você, para não o invadir, não o oprimir, para lhe deixar um pouco mais de espaço, de liberdade, de ar, e tanto mais, quanto mais fraco o sentir, para não lhe impor sua potência, nem mesmo sua alegria ou seu amor, para não ocupar todo o espaço disponível, todo o ser disponível, todo o poder disponível. É o contrário do que Sartre chamava de o grandão cheio de ser, em que viu uma definição plausível do canalha. Se aceitamos essa definição, que vale tanto quanto outra qualquer, devemos dizer que a caridade, na medida em que formos capazes dela, seria o contrário dessa canalice de ser si mesmo. Seria como que uma renúncia à plenitude do ego, à potência, ao poder. Assim como Deus, que se esvaziou de sua divindade, escreve Simone Weil, e é o que o torna um mundo possível e a fé suportável. O verdadeiro Deus é o Deus concebido, como não comandando em toda parte onde tem o poder de fazê-lo. É o amor verdadeiro, ou antes, pois os outros também são verdadeiros, o que há de divino, às vezes no amor. O amor consente tudo e só comanda os que consentem ser comandados. O amor é abdicação. Deus é abdicação. O amor é fraco. Deus é fraco, embora onipotente, pois é amor. É um tema que Simone Weil podia encontrar em Alain, que foi seu mestre. Cumpre dizer que Deus é fraco e pequeno, e sem cessar moribundo entre dois ladrões pela vontade da mais insignificante polícia. Sempre perseguido, esbofetado, humilhado, sempre vencido, sempre renascendo no terceiro dia. Daí o que Alain chamava de jansenismo, o qual explicava a ele. Se refugia num Deus oculto de puro amor ou de pura generosidade, como dizia Descartes. Num Deus que só tem a dar espírito, num Deus absolutamente fraco e absolutamente proscrito, e que não serve, mas que ao contrário deve ser servido, e cujo reinado não chegou. Ateísmo purificador, dirá Simone Weil, e de fato purificado de religião. O amor é o contrário da força, assim é o Espírito de Cristo, assim é o Espírito do Calvário. Se ainda me falam de Deus onipotente, insistia Alain, respondo que é um Deus pagão, um Deus superado. O novo Deus é fraco, crucificado, humilhado. Não digam que o Espírito triunfará, que terá potência e vitória, guardas e prisões, enfim, a coroa de ouro. Não. É a coroa de espinhos que ele terá. Essa fraqueza de Deus, ou essa divindade da fraqueza, é uma ideia que Spinoza nunca teria tido, ao que tudo indica. Que Aristóteles nunca teria tido, e que, no entanto, fala a nossa fragilidade, ao nosso cansaço, e mesmo a essa força em nós. Parece-me tão leve, tão rara, o pouco de amor verdadeiramente desinteressado, de que às vezes somos capazes, ou de que acreditamos ser, ou de que sentimos, pelo menos, a nostalgia ou a exigência. Não mais a falta, a paixão ou a cobiça, eros. Não mais a potência alegre e expansiva. A afirmação comum de uma existência reciprocamente aumentada. O amor a si duplicado pelo amor ao outro, filia. Mas a retirada, mas a doçura, mas a delicadeza de existir menos. A autolimitação de seu poder, de sua força, de seu ser, mas o esquecimento de si, o sacrifício de seu prazer, de seu bem-estar ou de seus interesses,
O amor a que não falta nada, mas que nem por isso é cheio de si ou de sua força. O amor a que não falta nada porque renunciou a tudo. O amor que não aumenta a potência, mas que a limita ou a nega. O amor que é abdicação, como diz Simone Weil. O amor que é ao contrário do egoísmo e da violência. O amor que não duplica o amor a si, mas que o compensa ou dissolve. O amor que não conforta o ego, mas liberta dele. O amor desinteressado, o amor gratuito. O amor puro, como dizia Fenelon. O amor que dá, o que já era filia, mas que dá em pura perda, e não a seu amigo. Dar a um amigo não é perder, é possuir de outro modo, é desfrutar de outro modo. Mas ao estranho, mas ao desconhecido, mas ao inimigo. Anders Nygren mostrou as características distintivas da ágape cristã, que é um amor espontâneo e gratuito, sem motivo, sem interesse, até mesmo sem justificação. E isso a distingue, é claro, do eros, sempre ávido, sempre egoísta, sempre motivado pelo que lhe falta, sempre encontrando seu valor no outro, sua razão no outro, sua esperança no outro. Mas isso a distingue também da filia, que nunca é totalmente desinteressada, já que o interesse de meus amigos é meu interesse. Nunca totalmente gratuita, já que eu me dou prazer dando-lhes prazer, já que eles me amarão mais por isso e já que me amarei mais. Nunca totalmente espontânea ou livre, já que sempre determinada pelo encontro feliz de dois egos, pela combinação harmoniosa de dois egoísmos. Porque era ele, porque era eu. O amor que Deus tem por nós, segundo o cristianismo, é ao contrário perfeitamente desinteressado, perfeitamente gratuito e livre. Deus nada tem a ganhar com ele, já que nada lhe falta, nem existe mais por causa dele, já que é infinito e perfeito. Mas, ao contrário, se sacrifica por nós, se limita por nós, se crucifica por nós, e sem outra razão a não ser um amor sem razão. Sem outra razão a não ser o amor, sem outra razão a não ser ele mesmo, renunciando a ser tudo. De fato, Deus não nos ama em função do que somos, que justificaria esse amor, porque seríamos amáveis, bons e justos. Deus também ama os pecadores, foi inclusive por eles que deu o seu Filho. Mas porque ele é amor, e o amor, em todo caso, esse amor, não necessita de justificação. O amor de Deus é absolutamente espontâneo, escreve Nygren. Ele não procura no homem um motivo. Dizer que Deus ama o homem não é enunciar um julgamento sobre o homem, mas sobre Deus. Não é o homem que é amável, é Deus que é amor. Esse amor é absolutamente primeiro, absolutamente ativo e não reativo. Absolutamente livre, não é determinado pelo valor do que ele ama, que lhe faltaria, eros, ou o alegraria, filia. Mas ao contrário, ele determina esse valor amando. Ele é a fonte de todo o valor, de toda a falta, de toda a alegria. A ágape, escreve Nygren, é independente do valor de seu objeto, pois ela criou esse valor. A ágape é um amor criador. O amor divino não se dirige ao que já é, em si digno de amor. Ao contrário, ele toma como objeto o que não tem nenhum valor em si e lhe dá um valor. A ágape não tem em comum com o amor, que se funda na constatação do valor do objeto a que se dirige, como faz eros, mas como também faz filia quase sempre. A ágape não constata valores, cria-os. Ele ama e, com isso, confere valor. O homem amado por Deus não tem nenhum valor em si. O que lhe dá um valor é o fato de Deus amá-lo. A ágape é um princípio criador de valor. Que relação tem isso conosco, pergunta-se aí, com as nossas vidas, nossos amores, se Deus não existe? Pelo menos uma relação de diferença e, com isso, de esclarecimento. Quando Denis de Rougemont, baseando-se entretanto, em Nygren, quer opor o casamento cristão, que seria uma figura de ágape, a paixão dos amantes, que seriam prisioneiros de eros. Simplesmente esquece que a pessoa não se casa com qualquer um, que o amor que se tem por seu marido ou sua mulher não é gratuito nem desinteressado e, por exemplo, mas é muito mais que um exemplo, uma pedra de toque, que ninguém recomendou casar-se com os inimigos. A oposição dual entre eros e ágape é demasiado simples, demasiado esquemática para funcionar verdadeiramente ou para explicar nossos amores efetivos, porque nossos amores humanos, especialmente no casal, cristão ou não,
devem, pelo menos tanto a Eros quanto a filia e muito mais a filia, sem dúvida, que a ágape. Daí essa tripartição, sugiro que é esquemática necessariamente, mas que me parece dar melhor conta de nossos sentimentos reais, de sua evolução e a passagem contínua de um tipo de amor a outro, pois Nygren também está errado, sem dúvida, por realizar entre Eros e ágape um corte tão radical e tão definitivo, a ponto de não se poder mais passar de um a outro, nem buscar entre os dois alguma síntese ou transição. Santo Agostinho, São Bernardo ou São Tomás foram mais matizados, mais realistas, mais humanos, pois souberam mostrar como se passa do amor a si ao amor ao outro, depois do amor interessado ao amor ao seu amor desinteressado, da concupiscência à benevolência, depois à caridade e, em suma, de Eros a filia, às vezes pelo menos um pouco, pelo menos como um horizonte de filia a ágape. A caridade não é absolutamente sem relação com a falta. Poderíamos dizer que ela é a falta em nós do bem, e o próprio bem enquanto nos atrai. Nem sem relação com a amizade, ela é como que uma amizade universal e desinteressada, que seria libertada da preferência sempre egoísta, em todo caso sempre egóica, que temos por este ou aquele. Mais próxima, portanto, nem é preciso dizer de filia que de Eros. O amor em nós que tem falta de Deus, diria São Francisco de Sales, por não ser mais que um amor interessado, ainda não é caridade. Pois dizia São Paulo, a caridade não procura o seu interesse. É apenas cobiça, é apenas esperança. A caridade só começa verdadeiramente com o amor de amizade que temos por Deus. Ela é essa própria amizade, enquanto ilumina toda a nossa vida e recai sobre nossos próximos. A passagem decisiva é bem assinalada por São Tomás. A caridade é um amor de benevolência, uma amizade, que se estende além da amizade propriamente dita e que ultrapassa os seus limites. A determinação afetiva ou patológica, no sentido de Kant, a espontaneidade é apenas reativa ou preferencial. Por que processo? Por uma espécie de transferência, como diríamos hoje em dia, ou de transitividade, ou de generalização do amor. A amizade que temos por um amigo pode ser tão grande a ponto de, por causa dele, amarmos os que a ele são ligados, ainda que nos ofendam ou nos odeiem. É dessa maneira que nossa amizade de caridade estende-se inclusive aos nossos inimigos. Nós os amamos de caridade em referência a Deus, para o qual é principalmente dedicada a nossa amizade de caridade. Mas o que resta dela se Deus não existe? Talvez uma certa ideia de humanidade em que todos os homens estão ligados. É o que os gregos chamavam de filantropia, que definem como uma propensão natural a amar os homens, uma maneira de ser que leva a beneficência e a benevolência para com eles. Então a caridade nada mais seria então que uma ampla amizade, como se vê talvez em Epicuro, enfraquecida de certo em sua intensidade, mas também aumentada quanto ao seu alcance, enriquecida quanto aos seus objetos, como que aberta ao universal, como que fazendo a volta do mundo habitado, como uma luz de alegria ou de doçura difundida sobre todo o homem, conhecido ou desconhecido, próximo ou distante, em nome de uma humanidade comum, de uma vida comum, uma fragilidade comum. Como não amar, ao menos um pouco, quem se parece conosco, quem vive com nós, como nós, quem vai morrer como nós? Todos irmãos diante da vida, mesmo que opostos, mesmo que inimigos, todos irmãos diante da morte. A caridade seria como que uma fraternidade de mortais, e de certo isso não é pouco. Resta também talvez uma certa ideia do amor, na medida em que não está submetido ao valor do que ama, já que o gera, já que é a sua fonte. Amor espontâneo, dizia Nygren. Amor sem motivo, amor criador, é o próprio amor. Não é porque uma coisa é boa que a desejamos, explica Spinoza. É porque a desejamos que a julgamos boa. Potência do desejo que faz tesouros e joias, como dirá Nietzsche, de todas as coisas avaliadas. Isso vale igualmente, sobretudo, para o amor. Não é porque uma coisa é amável que a amamos, é porque a amamos que é amável. Assim os pais amam seu filho antes de conhecê-lo, antes de ser amados por ele. E o que quer que ele seja, o que quer que se torne. Isso excede Eros, excede filia, pelo menos tais como os vivemos ou os pensamos geralmente, como submetidos ao valor prévio do seu objeto e determinados por esse valor. O amor é primeiro, não quanto ao ser, pois então seria Deus, mas quanto ao valor. O que vale é o que amamos. É a esse título, sem dúvida, que ele é o valor supremo.
o alfa e o ômega de viver, dizia eu, a origem e o fim de nossas avaliações. Mas então o amor também vale. Se o amamos, e tanto quanto mais amamos, não é porque as pessoas são amáveis que devemos amá-las, é na medida em que as amamos que são para nós amáveis. A caridade é esse amor que não espera ser merecido, esse amor primeiro, gratuito, espontâneo, de fato, que é a verdade do amor e o seu horizonte. Seja como for, enquanto se opõe ao egoísmo, ao amor a si, ao conatos, esse amor desinteressado pode parecer misterioso, e podemos até duvidar da sua existência. Amar o próximo como a si mesmo, será possível? Sem dúvida, não. Mas indica uma direção, que é a do amor. Ora, se essa direção na amizade é a da vida, da alegria, da potência, na caridade ela parece se inverter. Como se o vivo devesse renunciar a si para deixar o outro existir. É o tema bem conhecido da morte de si mesmo, nos místicos, ou da descriação em Simone Weil, do mesmo modo que Deus, na criação, renuncia a ser tudo. Devemos renunciar a ser alguma coisa. De novo, é o exato contrário do conatos espinosista. Deus esvaziou-se de sua divindade. Devemos nos esvaziar da falsa divindade com a qual nascemos. Uma vez que compreendemos que não somos nada, o objetivo de todos os esforços é nos tornarmos nada. É para esse fim que sofremos com aceitação. É para esse fim que agimos. É para esse fim que oramos. Meu Deus, concedei-me tornar-me nada. Pode ser visto nisso um triunfo da pulsão de morte, que se relacionará sem dificuldade ao que há de possivelmente patológico, dessa vez no sentido comum do termo, na personalidade de Simone Weil. Tudo bem, mas admito isso. Falta saber o que fizemos dessa pulsão de morte, ou por assim dizer, da agressividade. Pois o que Freud mostrou ou sugeriu e que esquecemos depressa demais é que a pulsão de morte triunfa necessariamente, pois a própria vida lhe é subordinada. Em todo caso, não conseguiríamos nos desvencilhar dela pura e simplesmente. Que desejo não é também desejo de morte, que vida não é violência. Muitos chamarão de amor apenas a negação desse desejo, dessa violência, agressividade, que é viver. Mas Simone Weil pratica pouco a negação. O que vemos nela é, antes, a introversão da morte, da violência, da negatividade, ou, para dizer com palavras que não são as dela, a retroversão da pulsão de morte no sentido do eu, que liberta a pulsão de vida e a torna disponível para outrem. O desejo permanece, pois somos desejo. A alegria permanece, pois a alegria e o sentimento de realidade são idênticos. O amor permanece, pois a crença na existência de outros seres humanos como os tais é amor. Mas libertados do egoísmo, da esperança e da possessividade, como que libertados de nós mesmos, da prisão do eu, e mais leves, mais alegres, mais luminosos, já que o ego não é mais um obstáculo ao real alegria, já que cessou de absorver nele todo o amor ou toda a atenção disponíveis. Essa leveza, essa alegria, essa luz são as da sabedoria, são as da santidade e é o que as reúne. Não é seguro que Simone Weil as tenha alcançado, aliás, ela nunca o pretendeu, mas nos ajuda a apressá-las. O pecado em si, ela escreve, é mais adiante, devo amar ser nada, como seria horrível se eu fosse alguma coisa. Amar meu nada, amar ser nada. Ressentimento ideal para cético. Ódio de si? Pode-se dizer assim. Isso pode até existir, e existe sem dúvida, mas se fosse o único conteúdo desse amor, Simone Weil nos comoveria a esse ponto, nos esclareceria a esse ponto. Talvez haja também outra coisa. Seria como que uma inversão das pulsões vitais e mortíferas, ou para dizer melhor, pois essas pulsões, ao que tudo indica, são uma coisa só. Como que uma permutação de seus objetos nos dois polos de uma mesma ambivalência. Pôr sua vida em Deus, explica Simone Weil, é pôr sua vida no que não se pode de modo algum tocar. E acrescenta, é impossível, é uma morte, é disso que precisamos. Eros e Thanatos, na maioria das pessoas, ou em todas, e na maior parte do tempo, Eros se concentra no eu, e só se projeta nos outros enquanto estes podem nos faltar ou nos regozijar, enquanto podem nos servir, ao passo que Thanatos se concentra de preferência nos outros. Amamos-nos mais facilmente do que aos outros, detestamos os outros mais facilmente do que a nós mesmos. O que Simone Weil chama de descriação
e que, segundo ela, se exprime na caridade, poderia talvez ser pensado nos conceitos de Freud, se não nos dela, como uma inversão, um cruzamento dessas duas forças ou de seus objetos, cessando o eu de monopolizar a pulsão de vida, cessando de absorver a energia positiva e concentrando em si, ao contrário, toda a pulsão de morte ou toda a energia negativa. Há lugar aqui, parece-me, para uma leitura não religiosa de Simone Weil, que poderia integrar numa teoria materialista, por exemplo, de inspiração freudiana, algo dessa descriação, ou, como ela também diz, dessa reviravolta do positivo do negativo. Somos revirados, assim nascemos. Restabelecer a ordem, desfazer em nós a criatura. Reviravolta do objeto do subjetivo. Do mesmo modo, reviravolta do positivo e do negativo. É esse também o sentido da filosofia dos Upanishads. Nascemos e vivemos ao avesso, porque nascemos e vivemos no pecado, que é uma inversão da hierarquia. A primeira operação é a reviravolta, a conversão. Se a semente não morre, ela tem de morrer para liberar a energia que traz em si, a fim de que a partir dela se formem outras combinações. Assim também devemos morrer para liberar a energia atada, para possuir uma energia livre capaz de amoldar-se à verdadeira relação das coisas. A verdadeira relação das coisas? Sua igualdade absoluta, pois nenhuma vale sem o amor, pois todas valem pelo amor. Pelo que a caridade nada mais é que a justiça. O Evangelho, observa Simone Weil, não faz nenhuma distinção entre o amor ao próximo e a justiça, de modo que antes ela só se distingue da justiça pelo amor. Podemos ser justos sem amar. Não podemos amar universalmente sem ser justos, pelo que ela é como que um amor libertado da injustiça, do desejo, eros, e da amizade, filia, como um amor universal, pois sem preferência nem escolha, como uma dileção, sem predileção, como um amor sem limites e mesmo sem justificativas egoístas ou afetivas. Assim, a caridade não poderia ser reduzida à amizade, que sempre supõe uma escolha, uma preferência, uma relação privilegiada. Ao passo que a caridade, ao contrário, pretende ser universal e refere-se especialmente aos inimigos ou aos indiferentes, já que para os outros a amizade pode bastar. Como observa Ferdinand Prat, não diria em latim, nem com maior razão em grego, amate filete inimico vestros. Seria pedir o impossível, mas sempre diligete agapat inimico vestros. Como poderemos ser amigos de nossos inimigos? Como poderemos nos regozijar com sua existência quando ela nos fere, quando ela nos mata? Portanto, temos de amá-los de outro modo. Quanto a Eros, não se encontra nem ele, nem qualquer palavra da mesma raiz em nenhum texto do Novo Testamento. Como, aliás, poderemos sentir falta de nossos inimigos? Como poderemos esperar deles um bem, um prazer e uma felicidade? Isso confirma que o amor agápico é bem singular, precisamente pelo fato de se pretender universal. Estar enamorado de seu próximo, em outras palavras, de todo mundo e de qualquer um, a fortiori estar enamorado de seus inimigos seria um absurdo evidente. Não é um amigo, observava Aristóteles, quem é amigo de todos. A caridade é, pois, outra coisa. É o amor transfigurado em virtude, como diz Jankelevich. Ou antes, se a amizade, como creio, já pode ser uma virtude, é o amor tornado permanente e crônico, estendido à universalidade dos homens e à totalidade da pessoa, que também pode se referir, é claro, àquele que somos amante ou amigo, mas que se dirige a todos os humanos, bons ou maus, amigos ou inimigos. O que de resto não nos impede de preferir aqueles quanto à amizade, nem de combater esses, se pudermos combatê-los sem ódio, se o ódio não for a única motivação do combate, mas que introduz nas relações humanas aquele horizonte de universalidade que a compaixão ou a justiça já sugeriram, por certo, mas sobretudo de maneira negativa ou formal, e que a caridade, na medida do possível, vem encher de um conteúdo positivo e concreto. A aceitação alegre do outro, de qualquer outro, tal como ele é e quem quer que seja. Enquanto é universal, a caridade refere-se também ao eu. Quando Pascal escreve que é necessário se odiar, falta-lhe evidentemente caridade por si mesmo. Que sentido teria amar o próximo como a si mesmo, se não se devesse amar a si mesmo? Mas sem privilégio algum. Amar um estranho como a si mesmo, escreve com razão Simone Weil, implica uma contrapartida, amar a si como a um estranho. E aí que voltamos a encontrar Pascal. Numa palavra,
o eu tem duas quantidades. É injusto em si por se fazer o centro de tudo. É incômodo aos outros por querer subjugá-los, porque cada eu é inimigo e gostaria de ser tirano de todos os outros. A caridade é o antídoto dessa tirania e dessa injustiça que ela combate por meio de um descentramento, ou diria Simone Weil, de uma descriação do eu. O eu só é odiável porque não sabe amar, e se amar como deveria. Porque ama apenas a si ou para si, por cobiça ou concupiscência, por ser egoísta, por ser injusto, por ser tirânico, por absorver em si como se fosse um buraco negro espiritual toda alegria, todo amor e toda luz. A caridade, embora não seja incompatível com o amor a si, que ela inclui ao contrário, purificando, amar a si mesmo como um estranho. Opõe-se evidentemente a esse egoísmo, a essa injustiça, a essa escravidão tirânica do eu. Talvez seja isso que melhor a define. É um amor libertado do ego que liberta dele. Fosse ela impossível de se viver, ainda assim necessária a se pensar, para saber o que nos falta ou o que faz falta em nós. Porque esse amor é pelo menos objeto de desejo, e essa falta em nós basta para fazer nascer seu valor ou para fazê-la nascer como valor. Pelo que o amor seria efetivamente, essa sede que inventa as fontes, e a própria fonte, como uma falta que libertasse de toda a falta, como uma potência que libertasse da potência. Porque o amor nos falta, porque o amor nos regozija. Ágape também é um objeto, um horizonte para eros e filia, que proíbe que um e outro permaneça prisioneiro de si, satisfeito de si, que sempre os obriga. E isso Platão percebeu, a ir além de todo objeto possível, de toda posse possível, de toda preferência possível. Até essa zona do espírito ou do ser em que nada mais falta, em que tudo nos regozija, zona a que Platão chamava o bem, a que outros chamaram Deus, de 2000 anos para cá, que talvez não seja nada mais do que o amor que nos chama na exata medida, mas apenas nessa medida em que o chamamos, em que o amamos, em que às vezes vivemos, senão sua presença que nunca é verificada, pelo menos a sua ausência, pelo menos sua exigência, pelo menos seu mandamento. O amor não pode ser comandado, dizia eu, pois comanda, mas comanda efetivamente, e é por isso que ele é toda a lei, como São Paulo havia visto, e mais precioso até que a ciência, a fé ou a esperança, que só valem por ele quando valem e para ele. Cabe aqui citar o mais belo texto, talvez que já foi escrito sobre a caridade, da qual esse longo capítulo no fundo pretendia apenas ser uma justificação, mas sem Deus, e tanto pior para aqueles que consideram isso impossível ou contraditório. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, não serei mais que bronze que soa ou símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a plenitude da fé, uma fé de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens em esmolas, ainda que entregue o meu próprio corpo às chamas, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará. A caridade é paciente, a caridade é serviçal, ela não é invejosa, não se gaba, não se infla, ela não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não leva em conta o mal, não se alegra com a injustiça, mas põe sua alegria na verdade. Ela tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade não passa nunca. As profecias, elas desaparecerão. As línguas, elas se calarão. A ciência, ela desaparecerá, porque parcial é nossa ciência, também parcial é nossa profecia. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é parcial desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, racionava como menino. Quando cheguei a ser homem, fiz desaparecer o que era do menino. Pois vemos agora no espelho, enigmaticamente, então veremos face a face. Agora conheço de maneira parcial, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas, porém a maior delas é a caridade. Essas três coisas são o que tradicionalmente se chama de três virtudes teologais,
porque teriam Deus mesmo por objeto. Duas delas, a fé e a esperança, estão ausentes deste tratado, porque me parecem de fato não ter um outro objeto plausível que não Deus, em que não creio. Dessas duas virtudes, aliás, podemos prescindir. Basta a coragem diante do futuro ou do perigo, assim como a boa fé diante da verdade ou do desconhecido. Mas como poderemos prescindir da caridade, ao menos como ideia ou como ideal? E quem ousaria pretender que ela só pode ter Deus como objeto quando todos sentem e quando Paulo escreve explicitamente o contrário, a saber, que ela só pode existir por inteiro no amor ao próximo? De resto, Santo Agostinho e São Tomás, comentando o hino A Caridade, bem mostraram que das três virtudes teologais, a caridade não era apenas a maior das três, como dizia São Paulo, mas também a única a ter um sentido em Deus, ou como dizem, no reino. A fé passará como crer em Deus quando se é Deus. A esperança passará, no reino, não haverá mais nada a esperar, e é por isso que se diz que apenas a caridade não passará. No reino só haverá amor, sem esperança e sem fé. Aí estamos. A esperança e a fé nos deixaram. Nada mais há senão a falta. Nada mais há senão a alegria. Nada mais há senão a caridade. Isso não é necessariamente trair o Espírito de Cristo, nem renunciar em tudo a segui-lo. Cristo, observa São Tomás, não tinha nem a fé nem a esperança. No entanto, houve nele uma caridade perfeita. Que essa perfeição não nos é acessível está claro. Mas será isso uma razão para renunciarmos ao pouco de amor puro, gratuito ou desinteressado, ao pouco de caridade, de que talvez sejamos capazes? Digo talvez porque nada garante que esse amor seja o menos possível. Mas assim acontece, mostrava Kant, com toda a virtude. E isso, portanto, não refuta nem a caridade nem o dever. Um tal amor está ao nosso alcance? Podemos vivê-lo? Podemos nos aproximar dele? Não podemos sabê-lo nem sem prová-lo. Talvez seja esse amor que falta a todo amor, como diz Bobin, ao qual, no entanto, nada falta e que, por isso, nos falta e nos atrai. Mesmo ausente, ele nos ilumina. A ausência do amor ainda é um amor. Amar, dizia Alain, é encontrar sua riqueza fora de si. É por isso que o amor é pobre sempre, e a única riqueza. Mas há várias razões de ser pobre no amor pelo amor, ou de ser rico antes de sua pobreza, pela falta que é a paixão, pela alegria recebida ou partilhada, que é a amizade, enfim, pela alegria dada e dada em pura perda, pela alegria dada e abandonada, que é a caridade. Haveria, pois, para resumir, para simplificar, três maneiras de amar, ou três tipos de amor, ou três gradações no amor: a carência, eros, o regozijo, filia, e caridade, ágape. Pode ser que essa última seja, em verdade, apenas um halo de doçura, de compaixão e de justiça, que venha temperar a violência da falta ou do regozijo, que venha moderar ou aprofundar o que nossos outros amores possam ter de demasiado brutal ou demasiado pleno. Há um amor que é como uma fome, outro que ressoa como uma gargalhada. A caridade mais parecia um sorriso, quando não o que lhe sucede, uma vontade de chorar. Não vejo que isso a condene. Nossos risos são ruins mais frequentemente que nossas lágrimas. Compaixão? Pode ser que seja de fato esse o conteúdo principal da caridade, seu afeto mais efetivo ou mesmo o seu verdadeiro nome. Em todo caso, é o nome que lhe dá o Oriente budista, que seria nisso, como sugeri, mais lúcido ou mais realista do que o Ocidente cristão. Pode ser também que a amizade, mas uma amizade purificada, como que rarefeita à proporção de sua extensão, seja o único amor generoso de que sejamos capazes. É sem dúvida o que um epicurista teria objetado a São Paulo aos primeiros cristãos. A caridade, se ela é possível, se reconheceria, no entanto, pelo fato, no que ela superaria a compaixão, de não ter necessariamente o sofrimento do outro para amá-lo, de não estar a reboque da felicidade, como dizia Jankelevich, e de ser como que uma compaixão primeira e não reativa, do mesmo modo que se distinguiria da simples amizade, e a superaria, pelo fato de não ter necessidade de ser amada para amar, e nem poder sê-lo, pelo fato de nada ter a ver com a reciprocidade ou interesse, de ser como uma amizade primeira e não reativa. Seria como que uma compaixão libertada do sofrimento, e como que uma amizade, repitamos, libertada do ego.
Sua ausência, mesmo que seja insolúvel, é o que torna as virtudes necessárias. O amor, mas o amor não egoísta, liberta da lei, quando existe, e a inscreve no fundo dos corações, quando falta. Que ele falte o mais das vezes e sempre talvez é o que justifica esse tratado. Para que falar de moral se não faltasse o amor? A melhor e mais curta definição da virtude, dizia Santo Agostinho, é esta a ordem do amor. Mas o amor, na maioria das vezes, só brilha por sua ausência. Daí o fulgor das virtudes é a obscuridade de nossas vidas. Fulgor secundário, obscuridade essencial, mas não total. As virtudes quase todas só se justificam por essa falta em nós do amor, e portanto se justificam. Elas não poderiam, porém, preencher esse vazio que as ilumina. Aquilo mesmo que as torna necessárias impede que as creiamos suficientes. Pelo que o amor nos destina à moral e dela nos liberta. Pelo que a moral nos destina ao amor, ainda que ele seja ausente, e a ele se submete.